Vamos abrir no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 12. A partir do verso 15. Mateus 12, 15. Percebendo Jesus, retirou-se dali. Muitos o seguiram e ele curou a todos. E advertiu-lhes de que não dissesse quem ele era, para que se cumprisse o que havia falado por meio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em que o meu ser se agrada. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça aos gentios. Não entrará em discussão, nem gritará, nem se ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar a justiça. E os gentios terão esperança em seu nome. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. A partir do verso 42. Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabeis que os que são reconhecidos como governantes dos gentios têm domínio sobre eles, e os poderosos exercem autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, quem entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos servirá. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Amém. Bem, nesses dois textos que nós lemos, tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Marcos, Jesus é anunciado como aquele que é o servo do Senhor. No Evangelho de Mateus, quando nós lemos lá no capítulo 12, o nosso irmão estava registrando uma profecia que foi escrita pela primeira vez há mais ou menos 700 anos antes dele estar escrevendo aquelas coisas. É uma profecia registrada em Isaías 42. E nessa profecia, Jesus é anunciado como aquele que é o servo eleito do Senhor. Jesus é o servo em que Deus Pai tem todo o seu prazer. Nós lembramos, quando o nosso Senhor ele sai das águas do batismo, como o nosso Deus Pai, aquele Pai, usando a nossa linguagem, orgulhoso do seu filho, que não consegue conter a alegria do seu coração, e ele fala dos céus: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Então Jesus é o servo que agrada o coração do Pai. Nesse texto, nós temos ali também Jesus como servo, que é cheio do Espírito Santo. Ele é cheio da vida de Deus. Ele tem em si mesmo a vida do próprio Deus. E Jesus também é o servo que anuncia justiça aos gentios. É isso que nós lemos lá no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Marcos, Jesus é o servo que se tornou o maior e o primeiro entre todos os homens. Porque ele mesmo disse: quem que é o maior entre todos os homens? É aquele quem mais serve.
E com certeza na história da humanidade, não teve um ser humano que foi tão servo quanto Jesus o foi. Então é por isso que ele é o maior e o primeiro entre todos os seres humanos. É interessante quando nós lemos o Evangelho de Marcos, onde nós vemos Jesus servindo o tempo inteiro. É um evangelho muito dinâmico. Aí Jesus faz um milagre, aí ele já vai ensinar, aí ele cansado, mesmo assim vai atender as pessoas, está na hora de dormir, mas ele não negligencia o relacionamento que ele tem com o Pai e passa a noite inteira orando. Então, no Evangelho de Marcos, nós vemos Jesus trabalhando o tempo todo. Parece-me que aquela passagem que 1000 anos é como um dia, se cumpre quase que literalmente na vida de Jesus. Trabalho que, para nós seres humanos, são necessários 1000 anos, está ali Jesus num dia só, trabalhando, servindo as pessoas, considerando os outros superiores a si mesmo. Jesus considerava as necessidades das pessoas mais prioritárias do que as suas próprias necessidades. Jesus é o servo que serve com plenitude. Então, no exemplo de Jesus, nós entendemos o que é o serviço. O serviço é o amor a Deus e o amor ao próximo colocado em ação. O que significa servir? É o amor a Deus e o amor ao próximo colocado em ação. O serviço simplesmente é a prática do amor. No livro de Romanos, nós temos também aquela expressão que Cristo não agradou a si mesmo. E é isso que nós vemos no nosso Senhor Jesus como servo do Senhor. Ele não se agrada a si mesmo, mas ele sempre está servindo todas as pessoas. A palavra também nos ensina que aquele que se humilha será exaltado. E pelo fato de Jesus ter se humilhado ao máximo como servo, Deus o Pai também o exaltou sobre todas as coisas e o fez Senhor sobre tudo. Então em Jesus nós temos esse bendito paradoxo. Ao mesmo tempo, Jesus é o Senhor, mas também Jesus é o servo. Esse paradoxo, de alguma forma, pode ser resolvido quando nós entendemos que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Isso é muito importante para nós. Então, sob esse ponto de vista, em relação ao Deus Pai, Jesus é o servo do Senhor. Ele é o servo do Deus Pai. Só que em relação aos homens e aos anjos, ele é o Senhor. Jesus é o Senhor e também Jesus é o servo. Jesus é o servo do Senhor. Jesus é o Senhor sobre todos os homens, anjos e sobre toda a criação. Como Senhor, Jesus é o Criador de todas as coisas. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito existiria. No livro de Hebreus nós lemos que ele fez todas as coisas. Então, como Senhor, ele é o Criador, ele é o dono, ele é o proprietário de todo o universo. Mas também como servo, ele é aquele que sustenta todo o universo. Em Colossenses nós lemos, porque nele tudo subsiste. Em Hebreus nós lemos que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Em Atos nós lemos, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como servo, ele é aquele que com seu amor sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus é o Senhor, mas Jesus também é o servo. Irmãos, então de agora em diante, gostaria, de uma forma muito breve, pensarmos juntos vários textos da palavra que mostram o nosso Senhor Jesus como o servo. De que forma ele nos serve?
Então, o primeiro texto que nós lemos, em Mateus capítulo 12, nós vemos ali que ele é o servo que não esmaga a cana que já está quebrada, e que ele não apaga o pavio que já está fumegando. A palavra do Senhor nos compara como canas quebradas. Por causa do pecado, nós somos pessoas que ferimos os outros e também ferimos a nós mesmos. Então nós somos essas canas quebradas. E quando nós chegamos diante do nosso Senhor com uma cana quebrada, o que Ele faz? Ele nos esmaga? Não, Ele não faz isso conosco. Ele nos restaura. Ele é o Senhor, Ele é o servo que restaura as nossas vidas. Nós também somos comparados com pavio fumegando. Eu acho interessante que, se alguma pessoa disser a respeito de si mesma que é um pavio curto, pelo menos tem alguma base na palavra de Deus. Mas um pavio funcionando de uma forma adequada é aquele pavio que está encharcado de óleo, e aquele óleo está queimando e trazendo luz ao ambiente. E Jesus fala a respeito de nós que nós somos o quê? A luz do mundo. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, essa luz vai brilhar. E o azeite usado naquela época também era um azeite, era um óleo que tinha um aroma agradável. Então, a luz não apenas brilhava, mas a luz também perfumava o ambiente. E a palavra de Deus que nós somos o quê? Nós somos perfume de Cristo para esse mundo de morte. Só que às vezes, irmãos, de alguma forma, está faltando óleo. Existe aquela expressão em Tessalonicenses: não apagueis ou não extingais o Espírito. Então, de alguma forma, falta óleo na nossa vida. A gente sabe que o pecado tem essa capacidade de barrar o fluxo do óleo. E quando não há óleo, a gente começa a fumegar. Aí começamos a fazer fumaça. Então, em vez de iluminar, a gente começa a atrapalhar a visão das pessoas. E em vez de trazer perfume, a gente começa a cheirar mal. É essa a descrição da nossa vida sem o Espírito Santo de Deus. Mas quando a gente está fumegando, o que o nosso Senhor faz? Ele chega e nos torce para terminar de apagar? Não. O que o nosso bendito Senhor Jesus, como o servo, ele vem e coloca mais óleo sobre nós, revitalizando, revigorando as nossas vidas, para que nós, na dependência dele, continuemos a brilhar e expressar o bom perfume que é a vida dele. Então, o nosso Senhor é o servo do Senhor, que não esmaga a cana que está rachada, e ele também não apaga o pavio que está fumegando. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus. No Evangelho de Marcos, o nosso Senhor Jesus diz a respeito de si mesmo: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Irmãos e irmãs, o nosso Senhor Jesus é aquele servo que nos serve dando a sua própria vida. A morte eterna que cada um de nós merecíamos por causa dos nossos pecados, ele levou lá na cruz. Então ele é o servo que dá a sua vida para nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é um outro aspecto com o qual ele nos serve, salvando as nossas vidas. No Evangelho de João, Jesus é descrito como aquele servo que vive para fazer a vontade do Pai. Ele disse que eu tenho uma comida, e a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Numa outra circunstância, ele diz que eu vim para fazer a vontade do meu Pai, e eu sempre faço aquilo que lhe agrada. Então Jesus é o Filho obediente,
E como é que ele serve? Sempre buscando a vontade do seu Pai e respondendo em obediência. Jesus é o servo obediente ao Deus Pai. Talvez o exemplo máximo de serviço que nós também temos, nós encontramos ali no capítulo 13 do Evangelho de João, quando Jesus simplesmente executa o serviço mais humilhante que existia na sua época, que é o serviço de lavar os pés das pessoas. Eu tentei imaginar, irmãos, um paralelo no nosso dia, o que seria um serviço humilhante. E eu confesso que eu pensei, e eu não encontrei nada que pudesse se comparar ao serviço humilhante que Jesus executou de poder lavar os pés dos seus próprios discípulos. Nós sabemos, né, que naquela época não existiam sapatos, as ruas eram empoeiradas, cheio de excrementos de animais, e é óbvio, né, que os pés das pessoas acabavam se sujando. E era muito humilhante lavar os pés das pessoas. Normalmente era um serviço dado para um escravo, mas nenhum escravo judeu se submetia a tal humilhação. Deveria ser um não-judeu para executar isso. E simplesmente é isso que o nosso Senhor Jesus faz. Ele se humilha e ele assume ali o serviço mais humilhante que havia na sua época e lava os pés dos seus apóstolos. E ele nos dá a ordem que também nós devemos lavar os pés uns dos outros. Em Gálatas nós lemos: sede servos uns dos outros pelo amor. E ali o nosso Senhor lavou os pés dos seus apóstolos, dos seus discípulos. Lavar os pés significa aliviar das contaminações que há no mundo, porque nós somos lavados pelo sangue de Jesus, mas no nosso caminhar diário, nós vamos nos contaminando com a nossa correria, com más conversas, más imagens que nós vemos, e aquilo lá vai endurecendo o nosso coração. Mas quando nós vamos para o nosso Senhor, Ele executa esse serviço de servo nos lavando, nos dando refrigério. Esse é o nosso Senhor Jesus. Dos capítulos 14 a 16 do Evangelho de João, Jesus se coloca como o servo que nos envia o Espírito Santo. Irmãos, a realidade do perdão dos nossos pecados, da morte do nosso velho homem, da vida de ressurreição, todas as bênçãos, toda a vitória que o nosso Senhor Jesus conquistou por méritos dele mesmo, ele nos comunica dando-nos o Espírito Santo. Pelo Espírito Santo de Deus, toda a vida gloriosa do nosso Senhor Jesus é comunicada a nós. Então, o nosso Senhor nos serve enviando o Espírito Santo. Ele mesmo nos diz: vocês sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a todos aqueles que lhe o pedirem. Então, ele é o servo que nos serve dando-nos o Espírito Santo. No livro de Filipenses, no capítulo 4, nós temos a seguinte expressão de Paulo: porque o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades, de qual forma? Por Cristo Jesus. Então, como Jesus nos serve? Suprindo todas as nossas necessidades. Muitas vezes nós somos traidores desse serviço, quando nós mesmos presumimos que podemos satisfazer as nossas próprias necessidades. E a gente vai se tornando um barril sem fundo, sempre mais, mais e mais. Então, que o Espírito Santo realmente abra os nossos olhos, os nossos corações,
e que olhemos para o nosso Senhor Jesus como aquele que nos serve, suprindo todas as nossas necessidades. Em Hebreus, no capítulo 7, nós temos a seguinte expressão: que o nosso Senhor Jesus vive a interceder por nós. Como é que o nosso Senhor Jesus nos serve, irmãos e irmãs? Intercedendo por nós. Existem uma série de situações da nossa vida que ocorrem ou deixam de ocorrer porque o nosso Senhor Jesus está intercedendo por nós. Lembra-se quando o próprio Satanás pediu a vida de Pedro? O próprio diabo solicitou a vida de Pedro. O que o nosso Senhor Jesus fez? Ele rogou por Pedro. Ele intercedeu por Pedro para que a fé dele não desfalecesse. Irmãos e irmãs, quantas vezes nós damos abertura para o nosso inimigo, só que o nosso Senhor Jesus de imediato intercede por nós, e nós não colhemos piores consequências por causa do serviço do nosso Senhor Jesus. É claro que isso não nos exime da nossa responsabilidade. Depois que o nosso Senhor Jesus intercedeu por nós, nós temos que ter a graça do arrependimento dos nossos pecados e não continuarmos dando abertura para o nosso inimigo. Mas o nosso Senhor Jesus é o servo que intercede por nós. E por fim, como é que o nosso Senhor Jesus nos serve? Ele nos serve quando hoje nos convida à sua mesa. Nós entendemos que o nosso Senhor Jesus é o anfitrião, Ele é o Senhor desse momento. Nós até podemos presumir, eu acordei hoje e vou me reunir lá com os meus irmãos, vou celebrar a ceia do Senhor, o partir do pão. Mas antes dessa nossa atitude, nós não percebemos que bem mais profundamente é Ele que está dizendo a cada um de nós: vem. E a gente reage da forma com que nos reagimos. E Ele nos convida à sua mesa. Para quê? Para comunicar mais da sua vida. Quando nós participamos do pão, quando nós participamos do cálice, com consciência do que nós estamos fazendo, algo da vida de Cristo é comunicado a nós. E o nosso homem interior é fortalecido. E esse fortalecimento do nosso homem interior chega a se expressar nos nossos próprios corpos. Então, o nosso Senhor Jesus nos serve, nos convidando à sua mesa. Irmãos, eu li recentemente um livro do irmão Lance Lambert, e ele conta uma experiência interessante que eu penso que seria edificante estar passando para vocês, porque realmente é marcante. Ele conta uma situação em que eles estavam celebrando a ceia lá na Inglaterra, como nós estamos celebrando. E enquanto os irmãos estavam servindo do cálice, o nosso Deus concedeu a graça de abrir os olhos espirituais de um dos irmãos que estavam participando da ceia, e esse irmão conseguiu visualizar que era o próprio Senhor Jesus que estava servindo o cálice para cada um daqueles que estavam participando. Então, irmãos, isso serve para o nosso ensino, que quem está nos servindo é o nosso Senhor Jesus. E algo da vida dele é transmitido a nós quando nós participamos da sua mesa. Então, o nosso Senhor Jesus é o servo do Senhor. Então, para encerrar esse momento, vamos ler Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 3.
não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou com soberania. Ele deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Senhor, realmente nós confessamos que Tu és o Senhor. Tu és o Senhor das nossas vidas, Tu és o Senhor da história, Tu és o Senhor do universo, Tu és o Senhor sobre toda a criação. Mas agradecemos, Senhor, porque Tu te fizeste servo, Senhor, humilhando-se como o grão de trigo vindo a esta terra, sendo um filho obediente, servindo em todo momento, e hoje também, Senhor, Tu continuas nos servir com Teu coração amoroso, com Teu coração cheio de graça. E nós estamos aqui, Senhor, reunidos esta manhã, para agradecermos a Ti, pelo Teu serviço às nossas vidas, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção e pelo Teu sustento, mas também para confessar que Tu continuas e sempre serás o Senhor das nossas vidas. Então, Senhor, toma o Teu lugar de honra, de primazia, de glória, que lhe é devida em nosso meio, porque somente Tu és digno. Amém, Senhor.